gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina do UFG e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo na qual eu vou dar as minhas dicas de coisas que eu fazia para estudar para linguagens durante o meu ano de preparação para o Enem. Foram dicas que eu adotei principalmente no meu ano de 2019 e que me ajudaram a ter uma boa quantidade de acertos. Então, se você quer ajuda, porque às vezes você se sente perdido, não sabe como estudar gramática, interpretação, literatura, arte, vem comigo que eu vou te dar algumas dicas. Mas, obviamente, tudo isso depois da nossa vinheta, não é mesmo? Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Então, gente, antes de mais nada, eu vou reforçar aqui. Eu já gravei um vídeo de como estudar humanas e um vídeo de como estudar matemática. Principalmente no vídeo de como estudar humanas, eu dei algumas dicas gerais que se aplicam a todas as áreas do conhecimento, não só a humanas. Então, vale a pena você conferir aquele vídeo antes de assistir esse, para poder pegar todas as dicas gerais e depois vir para as dicas específicas de linguagem. Bem, então vamos iniciar por interpretação de texto. Ano passado, eu tive uma professora que me ajudou demais em interpretação de texto e isso foi essencial para eu conseguir estudar melhor a matéria. E uma coisa que eu notei, que eu fiz diferente de 2018 para 2019, é que eu fazia muito mais exercícios do que no ano anterior. No ano anterior, normalmente eu deixava um pouco de lado, porque eu acreditava que eu precisava estudar mais natureza, eu precisava estudar mais humanas, e eu acabava deixando português de lado, porque eu pensava, vamos combinar, gramática não cai, entre aspas, né? Interpretação, não tem como eu ensinar uma pessoa a interpretar, mas acaba que existem coisas que você faz que te ajudam a melhorar naquela matéria. E uma coisa que eu vi que me fez melhorar bastante foi fazer muitos exercícios de interpretação de texto. A minha professora, todas as aulas ela passava exercício, eram em torno de 14 exercícios e a gente sempre fazia. Uma dica que eu dou para quem quer melhorar a interpretação de texto é: estude e tenha praticamente assim memorizado todas as funções da linguagem e, de preferência, a maioria das figuras de linguagem. Por quê? Eu arrisco dizer que 90% das questões de interpretação de texto, se você tiver um bom domínio de funções da linguagem, te ajuda a, pelo menos, eliminar alternativas. Às vezes você não consegue interpretar direito o texto, não consegue entender, às vezes tem uma linguagem muito rebuscada, ou então você fica confuso ali porque não sabe qual é o distrator e acaba errando questões por não conseguir identificar, realmente interpretar o que o autor queria dizer. Isso acontecia muito comigo. E depois que eu foquei muito em figuras de linguagem, em funções da linguagem, principalmente funções da linguagem, por palavrinhas-chave você consegue eliminar alternativas e acertar questões. Eu vou gravar um vídeo específico sobre interpretação de texto aqui pro canal para mostrar a minha lógica de raciocínio e como você pode acertar a maioria das questões estudando principalmente esses dois conteúdos. Outra coisa que eu gostava de fazer bastante, é um pouco tática de prova isso, mas eu gostava de ler todas as referências bibliográficas antes de ler o texto. Então, quando você for fazer os exercícios, leia antes aquelas entrelinhas lá embaixo pequenininhas, porque às vezes você lê o texto e você não entende nada, mas quando você lê a referência, você entende. E aí, muito provavelmente, você terá que reler o texto, ou seja, ter um retrabalho, né? Então, eu gostava de ler as referências bibliográficas antes, para eu já ter uma noção do que falava o texto. E antes de ler o texto também, eu gostava de ler o enunciado, para eu já ir focada na pergunta, sabe? Quando você lê o texto inteiro, você obtém um monte de informações, mas não consegue segurar elas, amarrar elas fortemente, sabe? Você acaba lendo tudo, tendo uma noção geral do texto, mas não consegue focar em alguma coisa. Quando você já leu o que o enunciado quer, você lê o texto e às vezes tem 50 linhas do texto, às vezes está em uma linha que você precisa saber para resolver a questão. Então, ler o enunciado é muito importante porque você já vai ler o seu texto direcionado. Isso me ajudou bastante em interpretação. Em literatura, uma coisa que me ajudou demais foi fazer uma linha do tempo com contextos históricos e com datas, porque assim, todas as vezes que o professor ia explicar a matéria, eu conseguia assimilar, tal coisa acontecia porque na época era característica essa
outra coisa. Ou então, essa característica é presente na literatura porque na época aconteceu tal e tal coisa. É muito legal quando você começa a estudar o conteúdo e consegue enxergar todo o contexto por trás. Então, é muito fácil você ir lá e decorar que o Machado de Assis, uma das características dele é a dúvida, de deixar sempre a dúvida, né? A gente tem lá, Capitu traiu ou não traiu? Mas por que essa é uma característica? O Machado, ele viveu em uma época que era muito marcada pela certeza, os pensamentos filosóficos, os pensamentos históricos que estavam ocorrendo ali na época, todas as correntes que estavam acontecendo na época em que ele viveu, eram todas marcadas pela certeza. E ele pensava, será que realmente tudo isso é certo? Então, é muito importante a gente tentar entender o contexto por trás, porque além de te ajudar a memorizar muito mais facilmente, gravar características muito mais facilmente, você consegue, às vezes, acertar uma questão de literatura por relacioná-la com a história, por relacioná-la com a filosofia, com a sociologia. Já aconteceu isso comigo. Outra coisa muito importante é você decorar as principais características de cada período e decorar também as principais características de cada autor, né? Então, assim, eu sei que é um pouco decoreba isso, mas faz parte. E aí eu entro naquilo que eu falo em todos os vídeos. Macetes. Por exemplo, quando eu estudei, eu lembro que eu confundia demais o Padre José de Anchieta com o Padre Antônio Vieira. Por quê? Eu sabia que um deles era do quinhentismo e outro era do barroco. Mas eu sempre confundia, sempre ficava em dúvida e essa incerteza me fazia errar vários exercícios. Então, eu fiz um macete pra isso. Mas eu não vou passar aqui no vídeo porque eu gravei um vídeo de macetes de geografia e ele está aqui no canal e eu coloquei uma meta lá de 100 comentários. E se batermos 100 comentários de quero macetes naquele vídeo, eu vou trazer macetes de outras matérias que eu tinha, inclusive de literatura. Sim, uma coisa que me ajudou muito a gravar as características, os autores, eram os macetes. Por exemplo, eu confundia muito os autores da primeira era modernista com a segunda com a terceira. E aí eu acabava misturando tudo e aí eu fiz um macete para poder memorizar. Então, se você está curioso, se você quer esses macetes, vá lá no vídeo de geografia, assista ele e depois comente e curta também, porque também tem uma meta de likes lá. Não sei se já bateu a meta de likes, mas tem uma meta de likes no vídeo. Essa próxima dica que eu vou dar, ela é muito boa, especialmente para você que ainda não está no terceiro ano, que é tente ler pelo menos um livro dos principais autores. Então, tente ler um livro do Graciliano Ramos, tente ler um livro do João Guimarães Rosa, do Machado, um do Aloysio, um do Lima Barreto. Tente ler pelo menos um livro e ir marcando as principais características que você percebe. Então, por exemplo, você leu O Cortiço e você sabe que uma das características do autor é a zoomorfização, a animalização dos personagens. Então, quando você ver essa característica, marca, isso te ajuda muito a fixar, porque quando a gente lê um livro, dificilmente a gente esquece a história. Às vezes você pode não lembrar exatamente das características do autor por ter estudado apenas por estudar, mas se você ler o livro e conseguir identificar as características nele, muito dificilmente você esquecerá. Eu sei que normalmente quem tá prestando, já está fazendo cursinho ou está ali no terceiro ano para fazer o vestibular, normalmente não tem muito tempo. Eu sei que é meio complicado mesmo, mas tem alguns livrinhos que são tão fininhos, tão rápidos de ler, sabe? Às vezes no ônibus, indo e voltando, no Uber. Dá pra ler, dá pra tirar um tempinho e ler. Então tente fazer isso porque ajuda pra caramba. Uma dica que eu dou pra poemas é fazer muitos, mas muitos exercícios, porque eu acho que literatura é a única matéria em que sempre é possível existir um novo exercício. Como assim? Em matemática, a gente chega num limite que meio que se esgota pro ensino médio. Então, se você tiver uma questão lá em que falar que, sei lá, João comprou 10 bananas e precisa dividir para 5 amigos, quantas bananas cada um vai ganhar? Óbvio que isso é um exemplo ridículo, né? Chega num momento que já criaram tantos tipos de exercícios que você começa a repetir, só que você muda os dados e muda o contexto. Então, ao invés de ser João comprando 10 bananas para dividir para os 5 amigos, passa a ser Maria comprando 9 maçãs para dividir para as 3 irmãs. Então, o que eu quero dizer é que na maioria das matérias acaba que tem muita repetição. E literatura, por ser infinitos significados em cada poema, em cada autor, em cada pensamento, porque é uma questão muito subjetiva também, eu acredito que é uma das únicas matérias, se não for a única,
que consegue sempre reinventar novos tipos de exercício, novos modelos. Então, quanto mais exercícios você fizer, melhor, porque você vai ter um contato maior a todos esses tipos de modelos de questão, digamos assim. Estudar a estrutura do poema é muito importante também. Tem gente que estuda só quinhentismo, barroco, arcadismo, e muita gente esquece de estudar a estrutura em si, estudar o que é um soneto, o que é um quarteto, o que é um terceto, conseguir fazer separação poética, a metrificação do poema, identificar características, isso ajuda demais. Às vezes eu não sabia direito de qual autor era aquele poema, às vezes eu não entendia o que ele queria falar, mas às vezes eu fazia a separação lá e eu via, opa, esse poema ele tem rima, ele tem métrica, ele tem uma característica que eu já sei que é padrão. Então, muito provavelmente, esse poema não vai ser de tal estilo, porque geralmente não adotava isso. Ah, tá muito rebuscado, pode ser um estilo parnasiano. Então, eu já olho as alternativas, mudando a minha visão, tentando eliminar o que eu acho que não pode ser. Eu não sei se ficou muito claro, mas quando você sabe da estrutura do poema, quando você tem mais certeza da questão da estrutura do poema, você consegue olhar pro enunciado, você consegue olhar pro poema, você consegue olhar para as alternativas com uma visão muito diferente, o que te ajuda demais. E se vocês forem ainda ruins em literatura, fiquem tranquilos, porque eu também era péssima. Porque literatura é um conteúdo que não adianta, você pode estudar, estudar, estudar. Você nunca vai acertar tudo, nem os professores nunca vão acertar tudo. Porque para você realmente conseguir interpretar o que o autor quis dizer 100% ao pé da letra, só sendo autor, você não tem a vivência do autor. Você não tem a experiência de mundo que ele teve, você não teve os mesmos contatos que ele teve com as pessoas que ele conheceu, com os livros que ele leu, com os filmes que ele assistiu. Então, tentar se garantir no máximo na estrutura ajuda demais. De arte eu nem vou falar, eu já falei 1 milhão de vezes. Já falei naquele vídeo de como estudar humanas também, leia o livro da Graça Proença. E se você quer entender as razões do porquê de eu focar tanto nesse livro, assiste o vídeo de humanas, que lá eu dou as justificativas de o porquê esse livro é tão sensacional. E não, eu não sou patrocinada, quem me dera ser patrocinada pra fazer uma propaganda maravilhosa dessa. Na minha visão, você não precisa assistir mais aula nenhuma de arte se você ler esse livro. Pelo menos eu não assisti. E só um destaque aqui, a prova da UFA, eu não sei quem conhece, mas cai muita arte. Eles focam muito na parte de humanas da UFO. E acaba que às vezes caem algumas questões bem complexas de arte. E eu fiz a prova da UFO ano retrasado e eu acertei todas as questões de arte 2 anos consecutivos por causa desse livro. E inclusive me ajudou em literatura também. Gramática. Bem, a maioria das pessoas acabam deixando gramática de lado, porque realmente no Enem não cai muito de a preposição tal poderia ser substituída por... Não cai geralmente isso, não cai aquela gramática do concurso público. Mas gramática cai muito no Enem de uma forma implícita. Como assim? Você pode ver que cai muito ele querendo saber a relação das orações entre si, dos períodos entre si do texto. E isso é gramática. Então, quando você for estudar gramática, tente focar nisso. As funções das orações. Você não precisa decorar aquilo, oração subordinada, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética não sei o que lá. Não, você não precisa decorar os nomes, pelo menos eu creio que não pro Enem. Mas você entender a relação de uma oração com a outra é tão importante para a prova quanto para a redação. Muitas vezes eu pego redação para corrigir dos inscritos e eu puxo a orelha deles justamente nisso. Por exemplo, ontem eu estava corrigindo uma redação e o aluno ele introduziu com um conceito do self-made man e aí depois ele usou no entanto no Brasil e eu falei, olha, você não pode usar esse conector, por quê? O no entanto, ele dá a ideia de que o período seguinte, né, a oração seguinte que irá vir, ela tem uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente, e não é. E acaba que é por isso que muitos alunos perdem nota na competência 4 e às vezes nem se dão conta. E acaba que o Enem cobra bastante isso nas questões. Então tem que estudar principalmente as funções das orações. O básico da gramática também é importante, principalmente para redação, colocação pronominal, quando você vai usar a partícula se antes do verbo, ou depois do verbo, ou entre o verbo, né? A próclise, a ênclise, a mesóclise. Estudar a regência, a concordância. Mas podem ficar tranquilos que no curso de redação que eu estou oferecendo,
Se eu não me engano, sem ser no próximo, nesse domingo agora, no outro, eu vou falar da competência 1. E aí a gente vai falar do básico de gramática e de erros fáceis de serem corrigidos que você não pode cometer de forma alguma na sua redação. Então, se você tem dificuldade nessa parte da gramática, eu vou tentar ajudar um pouquinho, pelo menos no básico, até porque eu não sou excelente em gramática. Eu prefiro muito mais a parte de redação em si, de escrita, do que de gramática. E, inclusive, eu nunca havia estudado gramática antes do ano passado, porque eu acreditava que era algo muito desnecessário. Como não caía explicitamente na prova, eu acabava deixando de lado. Mas ano passado foi o único ano que eu realmente me dediquei a estudar gramática. Assim, me dediquei que eu falo era, eu assistia as aulas, prestava muita atenção, fazia anotação e fazia um exercício ou outro. Eu confesso que eu não fazia muito, mas eu prestava muita atenção na aula, diferente dos anos anteriores. E ano passado foi a primeira vez no Enem que eu fechei a competência 1 de gramática, né, que eu tirei 200 pontos. Nos anos anteriores, o máximo que eu havia conseguido foi, acho que 160. Então, mesmo que você acredite que não seja tão importante para as questões objetivas em si, cara, estude porque te ajuda demais na redação. Uma coisa que ajuda demais também em gramática é anotar a grafia correta dos vocábulos mais complexos em um post-it e sempre ficar relendo e melhorar a quantidade de vocábulos, melhorar a quantidade de palavras diferentes que você aprende. Porque já aconteceu provavelmente com você, porque já aconteceu comigo várias vezes de eu errar uma questão porque eu não sabia uma palavra. De uma palavra fazer a questão ficar toda errada, porque podia dar um sentido positivo ou podia dar um sentido negativo, podia dar um sentido abrangente ou podia dar um sentido restritivo, e por causa de uma palavra você errou aquela questão. Então, mesmo quando você não precisa estudar gramática para cair gramática diretamente no Enem, você precisa da gramática para todos os outros conteúdos, inclusive para matemática. Siga aquela dica que eu dei no vídeo de dicas simples, aqui eu vou deixar linkado se você não assistiu, de anotar as palavras diferentes que você vê, colar na capa do seu caderno e todos os dias de manhã ler. Bem, então esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários. Se eu me lembrar de qualquer outra dica que eu posso ter esquecido para esse vídeo, eu vou postar lá no Instagram. Então, se você não me segue, me siga @vestibuleiros. Qualquer sugestão de vídeo, você pode deixar aqui. Esse vídeo ele foi sugerido por inscritos que assistiram um vídeo de como estudar matemática e como estudar humanas. Inclusive, me sugeriram como estudar a natureza também. Eu vou gravar esse vídeo. Então, deixem as sugestões de vocês, deixem um like se esse vídeo acrescentou alguma coisa, compartilhe para me ajudar a crescer o canal. Um beijo e tchau!